Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar continuidade aos programas em que eu estou fazendo uma análise aprofundada do meu anime favorito, One Piece. Então, fica bem claro que este programa é direcionado para pessoas que, assim como eu, são fãs deste anime, ou gente que nunca vai assistir, mas ainda gosta de me ouvir falando a respeito das coisas que eu acho interessante. Mas, né, então é totalmente focado em spoiler, né? E esse programa está sendo realizado em séries. A cada episódio do meu programa Sem Contexto eu analiso cerca de 30 episódios do anime. Então, acredito que isso começou no episódio 150, depois eu prossegui no 165, e depois foi no 180, e agora, de acordo com os meus cálculos, este daqui é o 195, né? Então vamos lá. Então, estou assumindo que quem vai ouvir isso aqui escutou tudo que eu falei no último programa Sem Contexto, que era sobre esse assunto. Eu acabei de me molhar com uma água bem gelada. Mas ok. Então, o primeiro episódio que eu vou comentar hoje neste programa é o episódio número 92, né? O primeiro episódio do arco de Alabasta, né? Para concluir a saga Baroque Works. Então, o arco de Alabasta é o arco mais longo até então no anime. Ele tem mais de 30 episódios, ou seja, eu nem vou chegar até o final dele aqui neste programa, mas eu preferi fazer assim, porque uh, os arcos de One Piece vão ficar cada vez maiores. Então, se eu começar a querer falar de um arco inteiro num programa sem contexto, eu vou acabar destruindo a minha própria métrica. Então, vai continuar sendo assim, de 30 em 30 episódios eu faço um programa sem contexto, e era isso, tá ligado? Então vamos lá. O episódio 92 é o herói de Alabasta e a bailarina do navio, né? Quem é o herói de Alabasta? O herói de Alabasta é o Crocodile. Dessa vez também eu vi esses 30 episódios bem mais espaçado. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu levei para assistir esses 30 episódios, mas é capaz de ter sido um mês, tá ligado? Eu assisti bem mais espaçado, então né, nem tudo vai estar muito fresco na minha cabeça, mas conceitualmente, somando ao fato que essa aqui já é a terceira vez que eu estou assistindo, eu já consegui absorver muito do que nos é mostrado, né? Então, Herói de Alabasta é o Crocodile, o primeiro Shichibukai. Nesse primeiro nos é apresentado muito brevemente, a gente vê mais a aparência dele e quase nada da personalidade dele, pelo menos aquela que ele expõe para o público, mas a gente vê as pessoas comemorando e vê ele também, a gente vê ele usando os poderes dele, que acho que é o primeiro personagem do anime, ou um dos primeiros, né, pelo menos que tem a fruta do diabo, que não tem aquela característica, aquela peculiaridade de ficar falando o nome da fruta antes de dar um ataque, como por exemplo o Luffy que fica falando do Gomu Gomu, ou o Bug que fazia Barabara, né? Então é uma coisa que a gente viu acontecendo com os poucos personagens assim de com poderes assim de frutas do diabo que tinha aparecido até então. Então, o Crocodile não tem nada disso. No japonês, pelo menos eu me lembro que o ataque dele, o mais simples que ele usa, é quando ele falava os sabos, né? Que era sables escrevendo, mas ele falava sabos, né? E eu não sei como é que. Eu não me lembro como é que isso ficou na dublagem e tal. Mas enfim, é um personagem que eu gosto muito da estética dele, da aparência, eu gosto da risada dele, né? Prefiro no original, mas na dublagem eles fizeram um bom trabalho de traduzir a risada dele, porque o One Piece tem isso, né? É um anime que, de propósito, dá pra ver que deve ser uma característica que o Oda bota no mangá mesmo, que os personagens têm risadas bizarras. E eu sei que não é exclusivo de One Piece, né? Mas aqui eu tô falando de One Piece. Então, aceitem que em One Piece tem muito disso. Os personagens têm risadas muito específicas, né? Muito icônicas e só daqueles personagens mesmo. E o Crocodile é um desses. E daí então a gente não sabe muito, mas a gente já imagina que na verdade ele é um grande de um vilão, né? Isso daí não engana ninguém, apesar dele estar sendo vendido como o herói de Alabasta. E a bailarina do navio é o Mr. Chu, né? O Bon Clay, o Bon Chan, né? Que é um dos meus personagens favoritos de One Piece e acredito que é um dos favoritos de boa parte da audiência, né? Enfim, é um personagem muito interessante mesmo, muito divertido na primeira vez que ele aparece assim e tal, e a gente já vê que, tipo, é naquele cenário de que ele foi enviado para matar o Mr. Tree, né, que o Mr. Tree já tinha sido derrotado pelo Luffy lá em Little Garden, né, o personagem que tem o poder a fruta da cera e tudo mais, ou da vela mesmo, não tenho certeza agora,
né? Daí ele chega lá e, infelizmente, o Mr. Tree já fugiu, conseguiu escapar, no caso, infelizmente para eles, no caso, né? E daí a gente vê, assim, ele já tá, ele agarra, se não me engano, um dos personagens, uns Billions ou dos Millions, sei lá, um dos personagens de menor patente ali do exército da Barak Works, e já pressiona ele, então a gente vê que, ao mesmo tempo que ele, evidentemente, é um travesti. Eu não sei se na dublagem eles definem ele como um travesti, mas na primeira vez que eu vi na legendado, sabe, ele era apresentado como travesti mesmo, era o termo que era colocado ali e tal, sabe, era travesti, né, Okama e tudo mais, mas eu não me lembro assim e tal. O ponto é que ele, evidentemente, ele não é um personagem heterossexual, heteronormativo e tudo mais, né. Aqui na dublagem eu me lembro que especificamente ele sempre se fala no sentido dele ser feminino, ele tem um eu feminino, assim, de... Mas é que, né, eu tô chamando ele porque, honestamente, na legenda, quase sempre que eu via, ele era identificado como um homem, entendeu? Mesmo um homem travesti, entendeu? Mas, enfim, pode chamar o Bon Clay de ela, de ele, eu vou chamar ela de ela mesmo, pode ser, não sei. Mas, enfim. Então a gente é apresentado pelo Bon Clay, a gente não sabe muito dele, a gente sabe que ele é o Mr. Two. Então, né, supostamente, ele é o terceiro mais forte de toda a Barak Works, atrás apenas do Mr. Zero, que é o Crocodile, e o Mr. One, que é o das Bones, que ainda não apareceu até então, né? Então o episódio 93 é Chegando no País do Deserto, o pó que faz chover e o exército rebelde, né? Daí, esse arco, como eu falei, ele é bem longo, né? Então eu não vou me lembrar exatamente quais episódios que certos eventos aconteceram, mas eu consigo me lembrar, baseado no título dele, o que rolou de importante no conceito, né? Então, eu gosto da ambientação de Alabasta, digamos assim. Eu vejo também muitas pessoas, tipo, indiscutivelmente é o primeiro arco que expande o universo do anime a níveis, assim, dá um faz a gente vislumbrar o quão imenso vai ser essa história, sabe? Antes desse arco aqui, a gente não tinha passado por nada perto dele, considerando, assim, as coisas que deixa claro que essa história vai ser gigantesca, com exceção especificamente do Mihawk, talvez, sabe? O Mihawk é o primeiro easter egg, tá ligado? O Mihawk é a primeira, assim, o Oda, assim, vou botar esse cara aqui, que ele é lá da frente da história, eu vou colocar ele aqui no começo, só pra vocês terem uma ideia de quanto que essa história vai ser longa, né? Do jeito que ele derrota o Zoro, deixa isso bem evidente. E esse arco como um todo mostra isso, né? Eu vejo já que tem gente que reclama da duração, e que é demorado, e que é longo, tem uns semi-fillers no meio do caminho também, né? Honestamente, eu não me afeto por nada disso, eu acho uma história divertida e aqui também eu já sei o que esperar do arco, então não tem como quebrar a expectativa. E mais do que isso também é uma coisa que eu já aproveito pelo que é, em vez de questionar pelo que não é. Mas de certa forma, assim, desde a primeira vez que eu assisti, eu me lembro que eu tinha gostado, sabe? Eu me lembro que eu tinha achado interessante, até porque honestamente naquela época eu nem sabia muito bem o que era semi-filler e o que não era. Eu não conhecia ninguém que assistiu One Piece para me dar spoilers, e não era nem familiarizado tanto assim com animes, de modo geral, então eu não estava muito por dentro dessa história de filler e semi-filler, né? E como eu disse para vocês também, o ritmo do anime nunca me atrapalhou, né? Então, em primeiro lugar, rola já algumas cenas de teor cômico, entendeu? Já que nesse primeiro momento não vai rolar pancadaria. Quase sempre que o One Piece não tá te fazendo chorar ou não tá te entretendo com soco, ele tá te fazendo rir. É assim que funciona o ritmo da narrativa, né? Então ali a gente vê os personagens mudando de roupa, né? O Sanji, por exemplo, fazendo as personagens mulheres se vestindo de dançarina ou odalisca, digamos assim, durante algum tempo. Porque Alabasta é isso aí, tá ligado? É o reino do deserto, é a cidade, é o país do deserto e tudo mais, então, né, coisas que vocês já viram, outras histórias que tem um mundo, que tem uma cidade ou uma nação inteira que vive assim nesse clima desértico, você sabe imaginar mais ou menos quais dos clichês e estereótipos que vocês vão ver. Só que daí tem uma questão de que o Luffy, ele se perde, né, literalmente ele vai parar fora da cidade, chega até uma cabaninha qualquer lá e ele acaba querendo comer um pó que ele acha dentro de um saco lá porque ele estava morrendo de fome. E esse pó, o gosto era ruim, ele achou que estava estragado e ele queima o pó. Aí depois que ele queima esse pó, ele descobre que aquele pó é um pó que faz chover. Literalmente isso, tá ligado? Só que depois eu vou explicar um pouco mais sobre essa história. Então o Luffy fez tudo isso por acidente. Percebeu, tipo, ele notou que era estranho o fato de ter chovido, mas ele não tinha associado que foi o pó que ele queimou que fez isso. Só que chegou um velho que era o dono do pó, os dois acabam tendo uma conversa sobre aquilo ali, e o Luffy acaba entendendo, até porque o velho acaba falando mesmo, né? Mas ele consegue, o Luffy é inteligente o suficiente para entender que o velho
aquele pó que ele queimou que fazia chover, e aquele pó era ilegal, sabe? Ele é um produto que tu não pode ter acesso e muito menos fazer uso. Então, o velho, apesar do velho estar bolado com o Luffy, né? O Luffy, quando descobriu isso, assim, o velho pegou assim e ficou assim, ah, caralho, agora eu não posso fazer nada com esse cara, porque se esse cara falar que eu era o dono desse pó aqui, eu tô fudido, eu não posso reclamar pra ninguém. Aí quando o Luffy tá indo embora, ele fala assim, o cara fala assim pra ele, mas não vai contar pra ninguém o que aconteceu aqui, né? Não, não, pode deixar, até porque eu sou um pirata mesmo, então nem tem como denunciar ninguém pra polícia e tudo mais. Aí, né, aí o velho fica puto assim. E o Luffy ainda por cima comeu a marmita do velho. Tem isso também, que ele tá morrendo de fome, ele pergunta pro velho se tinha algo pra comer, o velho deu uma marmita pra ele. Então, né, o Luffy ainda acabou ferrando com o cara. Né? E o exército rebelde, que basicamente aí é quando começa a ser introduzido pra nós o conceito da existência de um exército rebelde, né, que o país está em uma guerra civil, a gente ainda não sabe o porquê, mas esses dois elementos são importantes, né? Esse pó, que é introduzido de uma maneira meio assim, inocente, mas também assim, oportuna, tá ligado? O Luffy cai de paraquedas ali, mas embora ele não é como se fosse fazer tanta diferença, assim, sabe? Não é como se, tipo assim, não soubesse da existência do pó. É simplesmente o Oda querendo nos mostrar que existe esse pó que faz chover antes que seja nos explicado da origem dele, a importância dele, né? Mas esse pó vai ser importante também, e o exército rebelde é porque nesse país está numa guerra civil, então tem um exército oficial, né? Um exército a favor do rei, digamos assim, e um exército revolucionário e tal. Aí episódio 94 é o reencontro dos poderosos, seu nome é Ace dos Punhos de Fogo, né? Então, o Ace é um personagem que a gente tava... Acho que a primeira vez que a gente ouve falar dele foi lá na Ilha do Chopper, né? A ilha, o reino de Drum, que a gente ouve falar do Barba Negra e do Ace e tudo mais. Então, né, aí a gente já viu, tipo, como o Luffy estava separado do resto do grupo, o resto do grupo já tinha percebido que tinha um cara misterioso, digamos assim, sabe? Um cara de chapéu e uma roupa assim, sabe? Um capuz, perguntando sobre o Luffy na cidade. Então os caras estavam assim, quem é esse cara? O que ele quer com o Luffy, né? Aí o Luffy acaba, eventualmente, ele começa a sentir o cheiro de alguém, tipo, de um restaurante, e ele corre direto nesse restaurante, porque ele tá morrendo de fome, né? E nesse restaurante tava já o irmão dele, só que não tava só o irmão dele, eu acabei de falar que veio o irmão dele, mas quem é que não sabe, né? Só quem nunca tinha assistido One Piece mesmo, né? E não é pro cara saber que ele é irmão do Luffy, né? Porque nunca tinha sido falado que o Luffy tinha irmão. Mas enfim, aí ele chega lá no... O Luffy chega no restaurante, que já tava rolando uma cena tensa, entre aspas, entre o Smoker e o Ace, mas já tava, tipo assim, já tava meio que cômica, né, entre os dois. Só que quando o Luffy chega, ele dá uma paulada nos dois, sabe? Literalmente, ele entra, arrebenta a porta e atinge o corpo do Smoker e do Ace, né? O Smoker é o capitão, aquele que vira fumaça, né? E o Ace é o irmão dele que vira fogo, pra quem não sabe, né? Aí eles arrebentam várias paredes, o Ace aparece boladão e fala, caralho, é o Luffy. Aí os dois, assim, né... só se cumprimentam, mas ainda não falam, não esclarece o que quer. Só que daí quando aparece eu acho que o Luffy tava comendo já, na verdade, né? Assim que ele arrebentou os caras, ele sentou assim na mesa e pede comida. Até o barman fala, tu acabou de jogar dois caras longe. Eu? Né? Enfim, aí os dois saem correndo, né? Fugindo. E no final das contas, assim, né? Hoje eu vou falar o próximo episódio, né? Que é o 95. Ace e Luffy. Calorosas lembranças e laços de irmandade. E basicamente porque, tipo, inicialmente nesse primeiro momento eles se separam, não lembro por que eles se separam, mas basicamente o Luffy ele tenta fugir do Smoker, porque o Smoker vai atrás dele e ele sabe que não consegue vencer do Smoker, digamos assim, só que daí o Ace que intervém, né? É a primeira vez que a gente vê ele se transformando em fogo, disparando fogo, e ele e o Smoker ficam se anulando assim e tal, e ele permite que o Luffy fuja. Aí o Luffy reencontra os amigos deles, eles todos saem fugindo, e eventualmente daí o Smoker reencontra eles e no final do episódio o Ace aparece mais uma vez para impedir esse contato e ele fala pro Luffy, se manda que depois eu encontro vocês no navio de vocês lá e tal. E daí eles, tá bom, vambora, vamos largar. Aí quando todo mundo tá fugindo, peraí, Luffy, quem é aquele cara? É o meu irmão. Deus, termina naquele momento que todo mundo fala, irmão? Né? E continua. Né? Daí a primeira vez eu confesso que eu fiquei nessa reação. Fiquei assim, caralho, irmão do Luffy? Como assim? Aí começa o próximo episódio literalmente nesse papo desse, como assim, irmão? Se tu nunca falou pro nosso tio irmão, vocês nunca tinham perguntado, tá ligado? E daí rola aquele... Tipo, depois daí o Ace reencontra eles no navio mesmo, e daí eles falam já alguns nomes, eles falam o nome do Barba Branca, né? Porque ele fala assim, eu sou membro, hoje em dia eu sou membro da depressão do Barba Branca.
Ele até convida o Luffy pra entrar e fala que se o Luffy vier, ele pode chamar o bando dele inteiro. E o Luffy, não, vai se fuder, eu não quero trabalhar pra velho nenhum. Deu Ace da risada e fala, eu sabia que essa seria a tua resposta, mas, né, eu também achava que eu ia ser um capitão, mas quando eu conheci o Barba Branca, eu soube que eu queria seguir aquele cara, tá ligado? Então a gente já começa a ver que o Ace é um cara que, né, que respeita muito o Barba Branca, além de seguir ele, né? Então, tipo, ele não virou tipo, seguidor dele a troco de nada, digamos assim, e ele é o capitão da segunda divisão do Barba Branca, porque o Barba Branca ele tem um sistema assim de que ele tem tanta tripulação que ele tem várias divisões, e ainda por cima ele tem vários exércitos aliados a ele, praticamente, né? Praticamente não, realmente. Então, o Ace é o capitão da segunda divisão, né? Indicando que ele é bem poderoso atrás apenas do, tipo, hierarquicamente falando, só tem um capitão de divisão acima dele, sem ser o próprio Barba Branca, né? Que é o Marco. Mas enfim, aí rola alguns momentos, né, só todo mundo fica assim, nossa, como o Ace é inteligente, e como ele é educado, e como ele é gentil, e ele não é nada que nem o irmão dele que é um bosta, tá ligado? Fica fazendo essas comparações, porque o Ace tem essa persona assim, tá ligado? Ele é pra ser assim, ele é pra ser bem parecido com o Luffy em várias coisas, e ser melhor, entre aspas, não melhor, mas ele é mais agradável, barra sociável, barra aceitável, digamos assim, do que o Luffy. É como se o Luffy fosse o mais estranho dos irmãos e o Ace o mais normal, entre aspas, dos irmãos. Mas ele também não tem uma personalidade perfeita, mas é uma personalidade bem... Ele foi feito, assim, ele foi esculpido para ser agradável para o pessoal do própria história e agradável pro público também, tá ligado? Foi assim que o Oda criou a personalidade do Ace, de ser um cara admirável, querido, gentil, gente boa, honesto, blá 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 blá, todas essas características e não uma figura assim desprezível e, sabe, meio que pau no cu, ou que seja lá o que vocês quiserem pensar, né? Aí a gente vê algumas dessas características, a gente vê um pouco dele em ação, que ele afunda uns dois navios, se não me engano, da marinha lá, facilmente, né? E a gente vê que ele é apelão com esse poder dele de disparar fogo e tudo mais, né? Aí o episódio 96 é A Cidade Verde, Erumalo e os Kung Fu do Mug, né? Aí são esses episódios aqui também, eles são menos assim, eles são episódios que eu também, eu gosto desse feijão com arroz que é One Piece, que assim que começa um arco, os primeiros 10 a 15 episódios, talvez até mais, mas geralmente pelo menos os primeiros 15 episódios, eles vão ser mais sobre a construção do mundo mesmo, sabe? O desenvolvimento, a gente vai descobrindo algumas coisas a respeito daquele lugar, e eu acho isso interessante sim, sabe? Eu gosto de ver né, eu gosto de histórias de ficção, sabe? Eu gosto de pancadaria, eu gosto de ação, sim senhor, mas eu gosto de outras coisas também. Eu gosto de desenvolvimento de mundo e, enfim, todas essas questões, né? Então, essa cidade verde Irumalo é pra gente descobrir que era uma cidade que ela deveria ser verde, mas agora ela estava seca. Então, o país estava passando... ele estava passando por um período de seca atípica, né, durante já anos, digamos assim, que fizeram cidades inteiras morrerem, né? E os Kung Fu do Gong são os bichos lá que protagonizam umas cenas bem engraçadas. Tô dando risada, me lembrando que primeiro o Sop sai na mão com os bichos, ele leva um pau, e é muito engraçado assim a cena. Ele saltando pra brigar com os bichos, e depois os bichos comemorando ele detonado, e depois o Luffy sai na mão com os bichos, e daí eles são... Do Gong é um animal que existe na vida real, digamos assim, sabe? Pesquisem aí. Ele é um aparente assim das focas, essas criaturas desse tipo. E daí, só que daí os Kung Fu do Gong, eles são, né? Aqui pra começar, eles não vivem num lugar frio, eles estão nadando no mar de um país quente, então, né? Eu não sei se tem foca em país quente assim e tal, mas eu também não sou especialista em foca. Só que eles lutam Kung Fu esses aqui, né? O que é bem diferente das focas na vida real. Elas só conhecem Jiu-Jitsu. E daí... enfim, essas coisas pra gente vendo um pouco mais de como é a flora, a fauna e essas questões do país de Alabasta. Aí o 97 é Aventura no País da Areia, os monstros da Terra Escaldante. É a mesma coisa, porque basicamente eles estão fazendo algo, né? Eles estão viajando em direção à capital de Alabasta, que é Alubarna. Eu não vou me lembrar o nome de todas as cidades que eles encontram, mas Alubarna pelo menos eu me lembro. E tudo mais. E não precisava ter falado isso agora. E daí, esse episódio aqui, a gente vê eles brigando com algumas criaturas do deserto, sabe? Tem uns lagartos gigantes, também um escorpião gigante, e eles simplesmente metem o pau nos bichos, né? Porque eles são todos uns monstros. Não todos, mas alguns deles são bem monstruosos,
né? Aí depois desse episódio aqui, eles aproveitam para linkar uma série de semi-fillers com um episódio não filler no meio, tá ligado? O episódio 98 é Surge os Piratas do Deserto, os Homens que Vivem Livremente. Esse aqui é um semi-filler, porque basicamente quando eles dizem semi-filler é que, uns 4 a 5 minutos do episódio ele é canônico e tá progredindo alguma história, e o resto não. Então basicamente aqui também é todo... A primeira vez que eu assisti, por exemplo, eu não sabia que isso aqui era semi-filler, né? Eu achava que isso aqui era fazer parte da história, então não tem muito o que comentar, mas também não são episódios ruins, entendeu? Dentro de que tu não tá, desde que tu não esteja esperando que eles vão progredir a grande história, serve assim para entreter, sim, com certeza. Aí o episódio 99, né, que é o Espírito dos Falsos, o Coração do Exército Rebelde, Camille. Esse aqui é filler, mas eu confesso também que eu achei bem bacana, sabe? Que basicamente rola, é uma historinha stand-alone, sabe? Eles estão chegando numa cidade no meio da viagem deles, né? É uma cidade que está sendo protegida por uns caras que eles se dizem membros do Exército Rebelde, só que eles não são. Eles são só uns vagabundos que eles mentem que são membros do Exército Rebelde para as pessoas acreditarem neles e dar dinheiro para eles serem tipo os guarda-costas. Só que daí então, descobrindo isso, o grupo do Luffy ali, mais a Princesa Vivi, né? Fazem lá um esquema para fazer de conta que eles vão atacar a cidade, e daí descobre que os caras têm um espírito de coragem mesmo, só que daí o Luffy e os amigos dele não metem o pau nos caras de verdade, né? O Luffy recua, digamos assim. Então, é uma historinha simples e tudo mais, mas é divertido assim, na minha opinião. Eu me entretive assistindo de novo, né? Aí chegamos no episódio 100, que esse daqui, no meio dessa história, é o único que não é filler, né? Que é o Guerreiro Rebelde Koza, o sonho jurado a Vivi. Que daí é o episódio que daí, num dos momentos dessa viagem ainda, que eles estão passando pelo deserto, montado no camelo tarado e blá blá blá, a Vivi conta pra Nami a história do tipo, líder do exército revolucionário, que é um amigo de infância dela, o Koza, né? E também é uma história boa, sabe? Pra mim ajuda a criar a importância para como esse evento como algo assim, dramático, tá ligado? A gente vê, por exemplo, assim, que a Vivi tinha aquela característica de ser aquela menina moleque, tá ligado? Aquela menina que sai no soco. Literalmente a história sobre como ela brigou com esse guri, que era um guri pobre, digamos assim, e daí o pai dela ficou nervoso e tudo mais, só que daí depois isso aconteceu dentro do próprio palácio, sabe? Um evento lá que eu não vou descrever todo, né? Só que depois eles repetem mais uma vez uma briga, e nessa segunda briga, digamos, o Koza e ela se tornam amigos, sabe? Eles criam um laço através daquela disputa, e daí esse guri, ele era líder de aquelas gangues de criança, tá ligado? Uma gangue de criança, assim, os guerreiros da areia, sei lá, uma coisa desse tipo. E a princesa Vivi virou a vice-líder, vice-presidente, sei lá, vice-chefe, não sei. E daí, no episódio inteiro, mostra essa relação se desenvolvendo, passa por um capítulo que as crianças, tipo, chegam os marginal tentando sequestrar a Vivi, e as crianças tentam defender ela, inclusive até o Koza dá uma ordem, vamos defender a Vivi até a morte, tá ligado? Aí a gente vê que foi naquele momento que ela começou a criar um trauma dessa ideia das pessoas quererem morrer para defender ela, tá ligado? Porque, enfim, é construção eficiente, tá ligado? Construção eficiente da narrativa, né? Faz sentido, assim, contextualmente. E daí, depois no final dessa história, a gente vê que o Koza se mudou da capital, né, que era Alubarna, então eles não foram, tipo, eles são amigos desde a infância, mas eles não conviveram depois de adultos, sabe? É meio que já, pra mim, vislumbra também uma subplot romântica, que até o presente momento não se desenvolveu, mas eu não duvido que no final do One Piece o Oda não tem o plano de fazer esses dois ficarem juntos e casarem, numa história bem típica que a gente já viu em vários filmes hollywoodianos também, sabe? Essas crianças que tinham vínculo, são afastadas, depois se reencontram, blá blá, enfim, né? E pra mim não tem problema nenhum, sendo uma nota pequena no desenvolvimento da história, sabe? Não tomando o foco, né? Até porque nesse momento não é isso que importa, né? E, enfim, eles se separaram quando o pai do Koza recebeu a oportunidade de migrar para uma outra região para ser um dos caras que ia ajudar a estabelecer uma nova cidade ali, sabe? Uma cidade que ia ser, enfim, ia ser importante para a expansão do país, né? E tudo mais. Aí o pai do Koza aceitou, o Koza também ficou animado, porque ele queria contribuir para o país, essa relação dele. Tipo, a gente via que ele tinha essa coisa de liderança desde criança, que ele tinha essa questão de querer ajudar o país dele a crescer, sabe? Que ele falava, tem uma conversa entre ele e o pai da Vivi, que ele fala, você gosta desse país, não gosta? Ele diz, claro que eu gosto, é o país que eu nasci, sabe? Então tem todos esses diálogos já que nós podemos trazer para a vida real, sabe? Mesmo sendo uma obra de ficção, evidentemente, mas
nesse episódio, tipo, nesse arco aqui, não é forçação de barra correlacionar esses diálogos e essas expressões exército revolucionário, tá ligado? Com coisas que já aconteceram na vida real e podem voltar a acontecer. Então a gente vê essas coisas nascendo, só que até esse momento a gente não consegue identificar vilões, tá ligado? O pai da Vivi nunca nos foi mostrado como um pau no cu, inclusive nesse episódio aqui é o que mais mostra que, apesar dele ser um ricaço, definitivamente ele não tem uma mentalidade snob, escrota, entendeu? Ele foi colocado para ser, até agora no anime, entendeu? Dá pra dizer que o Nefertari Cobra é feito para ser, assim, um alecrim dourado, tá ligado? Ele é o rei, tipo... Provavelmente ele não é o único, acho que dá pra dizer que o Tritão tá na mesma linha, sabe? Mas o Nefertari Cobra é o rei que até agora a gente não viu ele cagando no pau, sabe? Não tem cenas dele mostrando que na verdade ele é um pau no cu e faz de conta que é uma pessoa boa. Todos os diálogos do cara, ele parece assim ser um cara, enfim, um bom governante, se é que algo como isso poderia existir. Então, essa é a função dele na história até então. Né? E esse episódio ajuda a estabelecer isso, que no final dos contos, ainda assim ele é um pai, sabe? Ele é um pai de uma menina jovem e tudo mais, só que ele até tem uns momentos assim, de sabedoria, sabe? Ele diz, não, ele deixou ela se envolver com as crianças, com os moleques, ele não teve aquela mentalidade de, não, minha filhinha não pode passar por isso, porque ele disse que era importante para ela se envolver com o povo do país, sabe? Porque algum dia ela vai governar esse país, então ela tem que se sentir vinculada, ela não pode viver só no palácio, então, tipo assim, pra Frentex total, tá ligado? O cara não tava querendo criar uma princesa de merda e ele não queria ser um rei de bosta. Mas é isso aí, né? O episódio 101 é a Batalha do Nevoeiro de Calor, Ace versus Homem-Escorpião, né? Que é um semi-filler, daí basicamente é um episódio que o Ace tem que brigar com um cara, tipo... As partes semi-filler é só uns poucos minutos do começo e no final. O grosso do episódio é o Ace sendo caçado por um cara que não tem chance nenhuma de vencer dele, só que é sobre um laço de como que esse cara abandonou os filhos dele para tentar virar caçador de recompensa, e os filhos dele vão atrás dele, enfim. É outra historinha assim, stand-alone, feel good, genérica, que eu também acho maneirinha, tá ligado? É uma, tipo, o Ace não tem muito tempo de tela no One Piece, e pra quem não sabe, eu vou spoiler que o Ace tá morto já, entendeu? Então, pra mim... Esse episódio daí a gente tem mais oportunidade de ver o Ace na frente da tela, então aproveitemos pelo que ele é, tá ligado? Aí o episódio número 102 é As Ruínas Antigas e as Almas Perdidas, Amigos de Vivi e a Formação da Nação. Esse aqui é um filler. E honestamente eu não me lembro muito bem por esse título o que deveria ser, sabe? As Ruínas Antigas e as Almas Perdidas, Amigos de Vivi e a Formação e a Forma da Nação. Caralho. Eu não sei muito bem o que deveria ter sido aqui. Confesso pra vocês, tá ligado? Será que eu pulei sem querer por ser filler e eu não me liguei? Porque não era meu objetivo, mas eu não tô nem conseguindo me lembrar como que deveria ter sido. Né? Então eu vou deixar aberto, porque afinal o filler não deve ter perdido grande coisa, né? Pra comentar, no caso, em questão aqui o que eu quero desenvolver aqui nesses programas. Aí voltando agora, de agora em diante, os fillers acabam até o final do arco mesmo. Então, mais uma vez, só pra reforçar aquilo que, tipo... Pra gente que fala, que pode achar que o One Piece tem muito filler, aqui a gente tem um arco com mais de 30 episódios, a gente tem 2 fillers, 2 semi-fillers, só, tá ligado? No meio do arco é isso. E no momento totalmente assim, eles botaram no momento assim, que eles estavam fazendo uma viagem longa, né, de um ponto para outro, então não foi assim, no meio de uma cena que tava rolando uma pancadaria, sabe? Não chegou no momento climático. Então, assim, honestamente, é pouquíssimo filler para tanto episódio canônico, né? Mas vamos prosseguir, então. Aí o episódio 103 é no Spiders Café, os líderes inimigos se reúnem às 8 horas. Aí esse episódio, além de mostrar um pouco mais da viagem do grupo do Luffy, ele é mais focado, como o título dele sugere, né, em nos apresentar em quem serão os adversários dos Mugiwaras neste confronto, né? Afinal, uma das coisas mais legais de One Piece, na minha opinião, é como o Oda faz com que todos os Mugiwaras tenham disputas individuais em praticamente todos os arcos que eles aparecem. Eu vejo que tem gente que reclama, que fala, o Oda esquece de tais personagens. Olha, isso daí, cara, é pra quem não assistiu anime nenhum e tá sendo muito desonesto. Que existe um protagonista chamado Luffy, é evidente, né? Que tem outros personagens que aparecem mais, lutam mais e têm mais importância na hora da pancadaria, é óbvio também. Só que agora, cara, eu sou de uma geração que, sei lá, eu cresci assistindo animes como Dragon Ball Z e
Digimon, que pra mim são dois exemplos claros de animes, assim, que os pontos mais fracos desses animes, na minha opinião, é o quanto que, assim, se tu não gosta dos protagonistas, tá fudido, tá ligado? Se tu não gosta do Goku, se tu não gosta do Vegeta, se tu não gostava dos Digimons, tipo, pegando a primeira temporada do primeiro Digimon, né? Se tu não gostasse dos Digimons dos protagonistas, né? A linha evolutiva do Agumon e a linha evolutiva do Garurumon, tu tava fudido porque eram esses personagens que eu ter as cenas de luta e o resto, depois de um tempo, nem ia lutar mais, tá ligado? Literalmente, no Dragon Ball, todo o elenco do Dragon Ball clássico se torna torcedores que, de vez em quando, ou frequentemente, são assassinados sem menor disputa, sabe? São mortos pelos vilões como se eles não fossem nada, né? E no Digimon, literalmente, chega um momento do anime que começa a aparecer uns adversários tão fortes que os outros Digimons também são inúteis e os únicos que são capazes de sequer combater os Digimons esses que são tão fortes no final do anime ali é o Wargreymon e o Metal Garurumon e lá no final o Rollengemon e o resto é tudo bosta, tá ligado? Então, eu cresci vendo esses animes, então eu digo pra vocês, olha, o One Piece não é isso. É evidente que o Sop nunca vai conseguir derrotar tipo, o vilão master do arco. Isso daí é o trabalho do Luffy, tá ligado? Mas só pelo Oda ter sempre se prestar a utilizar todos os personagens de uma maneira pra enfrentar algum outro personagem e criar um vilão que vai ser o inimigo dele, sabe? Pra mim isso é incrível, é fantástico, porque te permite ver esses momentos de superação de todo mundo, sabe? Até em gente que nem é, tipo, focado na luta, né? Enfim, agora depois dessa apagação de pau pro mestre Oda, vamos falar então sobre como que esses personagens são apresentados. Basicamente, é meio que cômico, digamos assim, né? É num bar, o Spiders Café ali e tal. A gente vê daí o Mr. Four, que daí assim, por número tu pensa, porra, Mr. Four, então ele é anterior ao Mr. Tree que já lutou. Mas tem um momento assim, até que, tipo, não é agora que fala isso, então não preciso comentar. Mas o Mr. Four, que ele tem um sistema de que todos esses Mr., né, são acompanhados por uma mulher. Todas as duplas são feitas em casais, né? Um homem e uma mulher. A Mr. Four é acompanhado pela Miss Merry Christmas, né? Que daí é uma velha, uma coroa, que ela é bem acelerada, ela fala bem rápido mesmo. A parte da gimmick dela, né, da personalidade dela, ser uma velha muito rápida, muito frenética, e o Mr. Foro é outro, bem lento, ele fala, literalmente, ele é tudo, tipo, ele sempre tá conversando, tipo, 2 ou 3 linhas de diálogo atrás dos personagens convencionais, e como a parceira dele ainda é acelerada, então eles estão sempre totalmente fora do tempo, sabe? O Mr. Ford tá sempre respondendo coisas que a mulher já tá falando 3 frases a mais. Então é muito engraçado as interações deles, mas até com os outros personagens, tipo, até quando eles estão interagindo com outros, o Mr. Ford é lento demais e a Miss Merry Christmas é rápida demais, né? Então, né, aí essa é uma dupla que aparece. Aí aparece também a dupla do o Mr. Chu, que é a Mr. Chu não tem dupla, se não me engano, né? Acho que eles mencionam que o Bon Clay é o único dos agentes que ele não tem, né? Nessa época a gente ainda não sabia conhecer ele como Bon Clay e Bon Chan. Ah, esqueci de comentar da curta passagem que ele teve no navio dos Mugiwara. Ou esse foi acho que não, acho que isso daí foi... esse daí eu esqueci de comentar a curta passagem. Bom, vou comentar agora, né? Que o Bonchan chegou a subir no navio dos Mugiwara lá no Sunny antes deles todos terem chegado em Alabasta, só que sem saber que ele estava entrando no navio dos Mugiwara, sabe? Ele entrou no navio, ele mostrou o poder dele, que o poder dele era... Se ele encostar no rosto de uma pessoa, ele pode depois imitar o corpo dela, sabe? Ficar igual a pessoa que ele tocou. Só que daí ele tem que encostar, daí... Tipo, tem a ver com as mãos dele. Ele encosta a mão esquerda em ti, daí ele bota a mão direita pra mudar o rosto dele, né? Enfim, é uma coisa assim nessa linha, mas é o poder de mudar a aparência, né? E daí ele mostra pra isso pros Mugiwara, eles ficam todos se divertindo, eles falam que viraram amigos, só que, tipo, os Mugiwara não sabiam que ele era o Mr. Chu, e o Mr. Chu não sabia que eles eram... que eles eram os inimigos dele, tá ligado? Os caras que ele deveria estar enfrentando, digamos assim. Então, eles tinham passado por esse vínculo aí e tal. Aí tem... tá, deixa eu me lembrar. O Sanji vai enfrentar o Mr. Chu, aí o Mr. Four é contra o Chopper, o Chopper e o Sop. Aí falta o Luffy, tá? O Mr. Luffy é o Crocodile, o Zoro
falta só o Zoranami, né? Enfim, aí falta o Mr. One e a Miss Doublefinger, se eu não me engano. Esse é o nome dela, Doublefinger? Eu não tenho certeza agora se esse é o nome dela, sabe? Honestamente, acho que ela deveria ter outro nome e eu tô errando. Mas talvez seja isso. Mas basicamente, né, o Mr. One daí, né, é o primeiro, digamos assim, é o Das Bones, né? Eu não sei se aqui nesse arco ele já se apresenta como Das Bones, porque ele só é chamado de Mr. One, mas depois a gente descobre que o nome dele é esse, né? Das Bones. E ele é um cara que basicamente o que a gente sabe dele é que ele era um matador já, um assassino, sabe? Antes de ter sido abordado pelo Crocodile, né? E pela Baroque Works, né? E supostamente ele deve ser bem forte, né? Ele tem o poder assim de virar lâmina, né, sabe? Ele fica o corpo dele vira aço e ele faz o corpo dele virar como se fosse espadas navais. Ele corta as coisas assim e tal com a própria pele dele, digamos assim, feita de aço cortante. Então é um poder bem forte, assim, até na teoria e tudo mais, né? E daí o Mr. Four eu vou comentar mais na hora que ele for lutar mesmo, a mesma coisa para as outras Misses, né? Das bônus que eu comentei antes da hora. E daí a gente vê esses personagens chegando, a gente vai vendo como é que eles são. O Mr. Two, a gente vê ele tretando com esse cara daí, o Mr. One, porque o Mr. One ataca os caras subordinados do Mr. Two, a gente já vê algumas coisas sobre eles, a gente vê que, tipo assim, o Mr. Two é o tipo de cara que defende aqueles que trabalham para ele. Isso já é uma outra característica importante para a construção de quem ele é, porque várias vezes os vilões de One Piece não são assim, várias vezes os vilões de One Piece desprezam os seus subordinados, seus lacaios, então a gente já vê que o Mr. Two é um pouco diferente do vilão típico. E além disso, assim, é notório que ele não apanha pro Das Bones, tá ligado? Então já fica bem claro que ele de fato deve ser forte, porque, pra começar, ele se atreveu a lutar com um cara que deveria ser mais forte que ele na teoria, e ele não apanhou, tá ligado? Ele não venceu também, claro, eles não brigaram a esse ponto, mas eles, né, só por eles terem tretado e o Mr. Two ter chutado ele, dá pra ver que o Oda já estava se preocupando, sabe? O cara é gênio. Tipo, eu tô falando isso porque é evidente que o Bonchan volta de novo, e é evidente que ele é um dos personagens, assim, mais aclamados, né, de todo o anime. Então, é muito interessante, tipo, retroanalisando, sabe? É muito interessante o quanto que ele sempre valorizou o Bon Clay, sabe? E soube ir nos fazendo prestar atenção nesse cara. Não só pela personalidade e aparência, mas também pela força, tá ligado? E pelas características também, sabe? E tudo mais, né? De como que ele fala, que ele se expressa e como que ele interage com os outros também, né? Então, né, eu acho bem interessante tudo isso sobre esse episódio, porque eu gosto dessas coisas assim, de apresentação de personagens e tudo mais. Essas coisas podem ser meio brega e cafona, mas eu adoro, eu confesso pra vocês, né? Aí o episódio número 104 é Luffy versus Vivi, juramento de lágrimas que criam companheiros. Aí basicamente rola... A Vivi vai explicando mais um pouco sobre o cenário do país, né? Que acho que é nesse episódio que ela explica que esse pó que faz chover, ele, tipo, quando tu usa ele, o que ele faz? Ele rouba a chuva da atmosfera. Então, quando um país começou a utilizar muito, descobriram que ele estava fazendo outros países na volta ficarem secos. E provavelmente foi isso daí que aconteceu tipo, que fez a Alabasta ficar seca, se não me engano, inicialmente. E daí, para completar, alguém pegou e fez daí um implante, digamos assim, sabe? O Crocodile, no caso, sabe? Ele fez com que caísse um transporte desse pó da chuva na capital, em Alubarna, e daí as pessoas viram assim, então o rei vai fazer chover aqui, ele vai roubar a chuva dos outros lugares do próprio país, só pra ter chuva em Alubarna, sabe? Esse cara daí foi comprar esse pó que é ilegal, tá ligado? E foi aí que começou e nasceu o sentimento de revolta, que tá dando início a uma verdadeira guerra civil, que eles falam números, se eu não me engano, eles falam que tem o exército, tem milhões de soldados, eu não tenho certeza agora se é menos do que isso, mas é feito para ser uma guerra assim, de grandes proporções, se fosse na vida real, seria gigantesco, sabe? Uma batalha assim, enorme e tudo mais. Então, né? E daí a gente descobre que é isso, tá ligado? O Crocodile que fez todo esse esquema, fez com que as pessoas começassem a duvidar enfim, da integridade do rei até, sabe? E as pessoas estavam dispostas a lutar até a morte para preservar a própria vida, entendeu? Digamos assim. E tirar mesmo, né, o poder do rei, digamos, e tudo mais. Então, né, a Vivi explica isso, ela dizendo que não queria que ninguém morresse. Aí o Luffy pega e fala assim pra ela, tu não quer que ninguém morrer, tu não acha que isso daí é uma coisa muito inocente, que não sei o que lá pra tu dizer? Aí ela começa a dizer, mas o que tem de errado em não querer
em querer que as pessoas não morram. Ah, as pessoas morrem, Vivi. Aí eles meio que tem uma treta ali, e daí ela pega e dá um bufetão nele, um socão nele, e ele pega e dá um socão nela, tá ligado? Essa zona do socão do Luffy nela sempre vai ser icônica. Eu não sei como é que isso vai ser percebido por todo mundo, mas, né, ele dá uma bosta nela, depois ela bate nele de novo e ela começa a dar socos assim na cara dele, sabe? E daí, mas, né, ele não tava, tipo, é uma coisa assim, ah, que dá pra perceber que não é uma briga assim, sobre ele querer arrebentar a guria, tá ligado? Até porque se ele quisesse, eu acho que ele mataria ela com um soco. Então dá pra ver que é um soco mais, assim, sei lá, é a comunicação, até porque a gente já viu ela trocando porrada desde quando ela era criança. Não é a primeira vez que um homem deu um soco na cara da Vivi, tá ligado? A gente já viu isso acontecendo desde antes, desde quando ela era criança. E ela reagiu e tal, começou a bater nele, mas o ponto é que essa cena era sobre. Era pra ele fazer ela extravasar esse lado e ela falar. E basicamente no final era um bagulho bacana, tá ligado? Era ele dizendo assim pra ela que aqui ela não tem que suportar tudo sozinha, que agora ela pode arriscar a vida de todos eles juntos porque eles estão com ela até o fim e tudo mais, sabe? O Luffy não tava sendo só um agressor de mulheres, ele tava indo em algum lugar com as respostas provocativas dele, provocativas mas verdadeiras, tá ligado? Ele queria dizer pra ela viver. O bagulho tá louco, as pessoas vão morrer mesmo, mas elas estão indo fazer algo lá. Então, para com essa choradeira, né? E, enfim, é uma cena que eu acho maneira, sabe? Eu gosto, sim, de... Tipo, a primeira princesa que eles estavam interagindo, que vai ser uma coisa comum, né? E já mostra mais uma vez aquilo que é a característica do Luffy, que faz com que, né? Tem aquele meme na internet que o Luffy é o Kizone, porque ele é o cara que trata as mulheres, todas essas princesas, ele trata elas de uma maneira que elas nunca foram tratadas, e daí ele cria um vínculo com essas mulheres que elas nunca tinham praticamente, tá ligado? Nunca tinham tido antes, porque elas nunca tinham estado diante de alguém que não se importava nem um pouco com o fato de elas serem princesas, tá ligado? Enfim, daí tá, a pancadaria rolou solta entre eles, né? E deixa eu ver, acho que já dá pra ir pro próximo episódio, porque o título do episódio inteiro era esse daí, né? 105 agora. Guerra em Alabasta. Rainbase, a cidade dos sonhos. Aqui, na verdade, é melhor eu fazer assim juntar alguns quantos episódios no mesmo balaio, tá ligado? Esse daí é o 105, Guerra em Alabasta, né? Alabasta, o país. Rainbase, a cidade dos sonhos, basicamente é a cidade onde eles não passariam dessa cidade, porque Rainbase é onde o Crocodile mora, porque o Crocodile, tipo, ele é uma figura pública lá. A questão é que as pessoas não sabem que o Crocodile é o Mr. Zero, tá ligado? Nós sabemos, mas as pessoas de Alabasta não sabem que o Mr. Zero, chefe da Baroque Works, é o Crocodile, que ele é um cara que as pessoas já sabiam que ele era Shichibukai, sabiam que ele é dono de um cassino na cidade, então ele é um burguesão, uma figurona, só que pra completar ainda por cima ele ataca piratas que tentam atacar o país. Então ele é um herói, tá ligado? Ele assim, é como se fosse o Silvio Santos que ainda por cima combate o crime, tá ligado? É óbvio que as pessoas vão gostar desse maluco. Então assim, o Crocodile era um bambambam nessa cidade e tudo mais, né? Por isso que tem esse título daí. E daí o outro episódio que eu vou juntar na mesma análise é a absoluta armadilha final, investida ao Rangers e... Deixa eu ver se dá pra juntar mais uma. Não, acho que só para esses dois. Ou o 107 vai junto também. 107 é a operação Utopia começa, os rebeldes começam a se movimentar. Então, basicamente, tipo, nos mostram essa cidade, né? E não demora muito para rolar alguma merda ali e tal, sabe? Tipo, honestamente eu não me lembro quem é que faz o primeiro movimento. Só que no final dos contos, o grupo dos Mugiwara tenta, tipo, eles descobrem que o Crocodile mora ali e eles que tentam ir até o Crocodile, tá ligado? Eles que vêm assim, não, então nem vamos até a Lubarna, vamos resolver tudo aqui já que nós estamos aqui, sabe? Esse é o objetivo deles e acaba não dando certo, sabe? Eles caem numa armadilha, assim, né? No momento, uma armadilha até de uma forma bem cômica e tudo mais, e eles são capturados, né? Só que daí não são todos capturados, na verdade. O Chopper não estava junto com eles nesse momento. Eu não me lembro exatamente também porque o Chopper não estava junto com eles. E o Sandy também não estava com eles nesse momento, tá ligado? Inclusive, são esses dois personagens que eu vou resgatar. Só que antes daí, enquanto eles são capturados, tem aquelas coisas assim, típicas assim de filmes assim de super-herói, tá ligado? Que o vilão vai lá falar com os caras que estão sendo capturados. Aí tu vê o Crocodile falando umas barbaridades assim pra Vivi, sabe? Dizendo que não adianta o que ela quer fazer, ela vai perder e o país dela vai pro saco. Ele fala umas coisas meio que cruéis assim pra ela, mas ela fala que não vai desistir, blá blá. Essas coisas do tipo, né?
E daí depois, assim, eles são colocados... Tipo, ah, não, eles também vão... Eu não sei se é na frente deles que o Crocodile ataca o Mr. Tree. Porque tem um momento que o... Tipo, acho que ele tinha separado. Acho que o Crocodile tinha botado eles dentro de uma cela, digamos assim, né? E daí depois o Crocodile tá se reunindo lá de novo com os caras deles, né? Com os caras que trabalham pra ele. E o Mr. Tree aparece, que o Crocodile fala assim, como assim? O que tu tá fazendo aqui? Tu falhou comigo, que não sei o que lá deles. Como assim falei contigo? Ah, tu mandou uma mensagem dizendo que tinha capturado eles e tudo mais. Daí ele falou, não, eu nunca mandei mensagem nenhuma pra ti, do que tu tá falando? Aí você tá falando que eu sou um mentiroso. Não, não é isso, mas eu não te mandei mensagem nenhuma. Aí quando vê, ele reproduz um áudio, e é aquele áudio que o Sandy tinha respondido pra ele, sabe? Falando que ele era o Mr. Prince. Eu sou o Mr. Prince aqui do restaurante, não sei se ele falava que é do restaurante de merda, né? Mas daí o Crocodile não quer saber, pra ele não importa, e quando ele tá errado ele fica brabo, aí a gente vê ele mostrando mais uma coisa que ele pode fazer, que é chupar, né, drenar a água das pessoas. Ele coloca a mão assim no Mr. Tree, e como o poder dele é da areia, digamos assim, sabe, ele pode secar as coisas. Então ele tira toda a água de dentro do cara, assim, ele fica tipo, vira meio que uma múmia, tá ligado? E ele atira o Mr. Tree dentro de um buraco que lá dentro depois a gente vê que aparece um crocodilo enorme, sabe? Que é os crocodilo banana. Qual é o nome deles aqui? Deve estar escrito em algum episódio. É o 105, 106... Como é que é? Banana Wani. Banana Wani. Que é um crocodilo banana. Ele é um crocodilo enorme, gigantesco. Aí a gente só vê o Mr. Tree gritando e a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Mas spoiler, ele não morreu. Esse cara, ele consegue escapar da morte toda hora. Né? Daí o terrível Banana One, Mr. Prince... Ah, não, isso aqui já é outro episódio. Né? Daí, basicamente, por isso que eu falei, não sabia muito bem qual é a ordem dessas coisas que acontecia. Né? Daí, tá nesse contexto daí que eles estão fodidos, né? Estão capturados e tudo mais. E esse 107, que é a Operação Utopia, começa, é quando literalmente, né, vai começar o confronto. A gente vê que o exército rebelde começa a se mover para a capital, que não é a cidade onde está o Luffy e os amigos dele, para a capital em Alubarna e tudo mais. E a Vivi, se eu não me engano, a Vivi também estava capturada, né? Os únicos que eu tenho que fazer o resgate é o Sandy e o Chopper. Eu acho que eles fazem isso, realizam isso no próximo episódio, que é o episódio 108. O terrível Banana One e Mr. Prince. E também já vou falar também de 109, a chave para uma reversão e fuga, a Doro Ball. Aí, se eu me lembro bem, nesses episódios eles reencontram o Mr. Tree. O Mr. Tree, basicamente, ele sobreviveu graças aos poderes de cera dele ainda, mesmo ele ter sido drenado, o poder dele ainda é forte o suficiente para resistir a esses crocodilos, e parece que um deles vai lá e come a chave que eles precisariam para fugir, só que o Mr. Tree utiliza os poderes dele de cera para fazer uma réplica da chave e eles conseguem escapar. Só que também rola uma cena bem engraçada, eu acho engraçado pelo menos, que é o Chopper distraindo os caras lá na entrada do cassino, sabe? Que ele começa a gritar, eu sou o Mr. Prince, eu sou o Mr. Prince. Ele sai dando porrada em todo mundo, né? Transformado na versão humanoide dele, que parece mais um gorila. E daí, enquanto isso, o Sandy, né? Que é o Mr. Prince verdadeiro, entre aspas, vai lá ajudar a resgatar o resto dos Mugiwara para eles escaparem. Aí no episódio 110 Batalha Sem Compaixão, Luffy versus Crocodile. Aí essa aqui é a primeira luta entre esses dois personagens, eles vão ter mais de um confronto. E basicamente, eu vou dizer pra vocês que eu acho um primeiro confronto muito bacana entre os dois e estabelece assim, várias coisas que culminariam no resultado final dessa batalha, que eu já vou deixar aqui o veredito final do confronto, que não é protagonismo, né? Que esse aqui é um tipo de história, tipo assim, é uma coisa, e por eu ser um autor, eu vejo quanto que tem gente que não entende o que quer dizer essa expressão, já, o poder do protagonismo, tá ligado? O poder do roteiro. Que tem gente que acha que sempre que um protagonista vence qualquer luta, já é protagonismo, porque tá no roteiro que ele vai vencer. Mas isso daí é evidente, qualquer história que tu estiver acompanhando que tem um protagonista, e é uma história assim de vida ou morte, ou de fim, tipo, mesmo que o Luffy não vá de fato matar o Crocodile, é evidente que o Luffy não ia ser derrotado e morrer, tá ligado? E o anime ia acabar ali, e tipo, a gente ia começar a acompanhar as aventuras do Crocodile. Porra, que raio de raciocínio é esse, tá ligado? Então não é isso que define algo como protagonismo. A questão é, se tá no roteiro que o protagonista vai vencer, quais são as justificativas? Quais são as histórias? Qual é a construção que faz com que o protagonista vença uma batalha que
por uma razão ou por outra ele poderia ter perdido, mas ele não perde, ele vence. O que acontece nisso, entendeu? Então, essa história tem esses elementos sim, e inclusive tem, tipo, pra deixar bem claro o quanto o Crocodile é de uma linha, uma estirpe diferente dos outros vilões que o Luffy derrotou até então, é o primeiro que vence dele e o Luffy só não morre porque não por causa do poder do protagonismo, e sim por causa do roteiro escrito que faz sentido com que ele sobreviva. Porque o Crocodile mata ele, entre aspas, enterra ele, só que ele é resgatado pela Robin, sabe? E tipo, por que ele é resgatado pela Robin? Caralho, é evidente que a Robin já queria que ele sobrevivesse, ela queria se aliar com eles. Porque depois a gente vê isso no background dela, ela tava sempre trocando de aliado. A Robin nunca criava laço com as pessoas. E ela não tinha laço nenhum com o Crocodile. Era evidente que ela já estava pensando em trair o Crocodile em algum momento e transicionar para outro grupo. E ela conheceu o suficiente dos Mugiwara para ter decidido que seria eles. E é por isso que ela salva o Luffy. E é por isso que o Luffy tem a oportunidade de enfrentar o Crocodile de novo. E ele acaba vencendo, caralho. Então, assim, não tem nada de protagonismo nessa história. Mas como de fato é essa primeira luta entre eles, o Luffy não consegue vencer do Crocodile. Não porque o Luffy é mais fraco do que ele. É porque o Luffy sequer ainda entende como vencer de um usuário de fruta Logia, né? As frutas Logia, que ainda não tinha sido explicado essas coisas ainda, o cara pode se transformar naquilo, sabe? No caso do Crocodile, ele vira areia. Além dele criar areia e controlar a areia, ele próprio se transforma em areia. Então não tem como tu dar soco e chute nele, a não ser que tu domine o Haki, né? A vontade, a ambição, que é uma coisa que o Luffy só vai ficar sabendo depois de 400 ou 500 episódios. Então, nesse momento ele ainda não pode fazer isso. Então a gente vê exatamente isso, ele tentando lidar com um cara que ele sequer consegue vencer, e o Crocodile, por outro lado, ele não tá respeitando nem um pouco o Luffy, tá ligado? Tanto é que no final, quando ele vai matar o Luffy, assim, entre aspas, que ele tá, segura o Luffy pelo pescoço, levanta ele assim e começa a dizer, tu é um qualquer, tu acabou de chegar aqui na Grand Line, tu acha que pode vencer de alguém como eu, sou um Shichibukai, entendeu? Tipo, já tava estabelecendo que, enquanto o Luffy tava enxergando aquela luta como algo de vida ou morte super importante pra ele suceder, o Crocodile tava enxergando como uma terça-feira, tá ligado? E pra ele, então, isso daí seria a ruína dele, entendeu? É a construção da história, caralho. Daí o Crocodile perfura ele com um gancho, né? Porque a mão direita dele, se eu não me engano, ele não tem mais, e tem um gancho dourado. Ele perfura, assim, o Luffy no abdômen e depois enterra ele com os poderes dele de areia, né? Antes, na verdade, dele ser enterrado, tipo, rola um momento que mostra mais uma vez essa percepção aguçada do Luffy, que ele, quando escorre uma água, que se não me engano era do cantil dele ou algo do tipo, escorre uma água na mão do Crocodile e o braço dele fica molhado, o Luffy consegue colocar a mão no antebraço dele, tá ligado? Então mesmo nesse momento que o Luffy estava sendo dominado, ele ainda tinha capacidade de perceber que, olha só, quando esse cara tá molhado, ele não consegue se transformar em areia, então quer dizer que eu posso tocar nele se ele estiver molhado. Que isso daí seria aquilo que faria ele vencer, tá ligado? Então, nesse momento daí, os dois estavam mostrando já qual seria o resultado final desse confronto, entendeu? Podia ter acabado aí, não acabou, porque tava no roteiro, tá estabelecido, é uma história, tá ligado? É uma ficção, seus malucos, sabe? Então, né, o Crocodile pega e enterra o Luffy, né, com os poderes dele e dá as costas pra ele. E daí a Robin vai lá e salva ele, sabe? Ela desenterra ele e ele... Enfim, inclusive, provavelmente faz um curativo nele, leva ele pra comer. Tudo isso, ó, ajuda ele de fato, porque ela queria ver o Luffy sucedendo, entendeu? Isso daí fica... Cara, não tem nem muito mais o que explicar, tá ligado? Eu não entendo, tipo... A única coisa que dá pra imaginar é que alguém que fala que essa luta não tem explicação, ou, enfim, que é protagonismo, o cara não sabe nem o que essa expressão quer dizer, cara. Ele nem sabe o que essa expressão quer dizer, ele só fica repetindo uma coisa que ele leu outras pessoas falando. Mas então, né, não tem nada disso daí, tá ligado? É uma boa etapa de construção que serve pra estabelecer as duas coisas. Que tem vilões muito fortes pro Luffy vencer, sequer na força bruta, porque ele precisa aprender coisas mais importantes do que isso para conseguir superar esses caras. E o Crocodile, por outro lado, ele tava achando que ele jamais poderia ser superado por um rapaz que nem o Luffy. E só para deixar bem claro também que eu ainda não tinha rebatido essa etapa, mas que é uma coisa típica de várias pessoas que também não entendem esse lance de protagonismo e também não entendem sobre a vida, porque eles acham que personagens jovens e personagens novatos não podem passar por cima de gente experiente, tá ligado? E gente mais velha. E olha só, começa a fazer pesquisa sobre qualquer coisa que tem competição, seja esportes ou alguma outra espécie de competição também, tá ligado? Jogos, por exemplo, vocês vão ver que
O que mais tem, cara, é jovens, assim, quando eu digo jovens, é de criança a adolescente, dependendo do tipo de competição que for, que passa por cima de gente muito mais experiente que eles, muito mais velha do que eles, sabe? Até, sei lá, até o Mike Tyson, por exemplo, o Mike Tyson, quando ele começou a lutar aquela carreira dele de pugilista, ele já era bom. E ele já era melhor que muito mais gente que lutava boxe há anos, entendeu? Então existe isso, entendeu? A vida real é assim, não é achar que, não, esse personagem tá há 20, 30 anos fazendo algo, ele não pode perder para um novato que tá fazendo aquilo há 6 meses. Isso não é realista. É realista, a realidade é assim, entendeu? As pessoas não estão sendo julgadas pela mesma métrica, ninguém é criado com a mesma distribuição de ponto, tá ligado? Não é assim que funciona a realidade. Tem gente que com pouca experiência vai passar por cima de gente que faz aquilo durante 10, 20, 30 anos. E acontece, tá ligado? Acontece, é real, não tem nada de ficção, não tem nada de fantasioso. Tem gente que é assim, muito mais novo e com pouca experiência, tá muito na frente de pessoal que tá fazendo aquilo há muito mais tempo, tá ligado? Que não teve preparo algum pra fazer aquelas pessoas ficarem em igualdade ainda assim. Então, isso daí vale pra One Piece e vale pra várias outras histórias, tá ligado? Então, assim, quem acha que isso não é realidade tem que ver mais exemplos e tu vai ver quantas vezes adolescentes destruíram adultos em competições e daí as pessoas veem, quem diria, tá ligado? Então, quem diria que a vida não é apenas sobre quem tem mais experiência, não é assim que fala, que define o resultado de nada, caralho. Mas enfim, indo adiante, o episódio 111 é o Correr para um Milagre, Alabasta, Reino Animal. Aí eu não sei muito bem o que esse nome devia estar me lembrando, então eu vou passar direto pro próximo, que é o 112, Exército Rebelde versus Exército Real. O combate final será em Alubarna. Aí basicamente a gente vai vendo a progressão do confronto, né, da guerra civil ali mesmo, enquanto algumas outras coisas também estão avançando, né? A gente vê que o Crocodile está indo em direção ao castelo, não sei se é palácio, acho que Palácio Real. Indo em direção ao Palácio Real, tá ligado? Pra ficar cara a cara com o rei e com a Vivi, porque ela também tá seguindo pra lá, digamos assim. Mas embora ele não saiba, né, que a Vivi sequer escapou, acho que agora ele já sabe, porque ele deu de cara com o Luffy e tal, né? Mas enfim, aí enquanto isso também tem o pessoal, os agentes mais importantes da Barakuor que estão encarregados de interceptar, né, os Mugiwara, digamos assim, com exceção do Luffy, que até então, né, ninguém mais viu ele, só, né, o próprio Crocodile e a Robin, né, que é a Miss Sunday, Miss All Sunday, eu acho que era o nome dela de agente, mas ela nunca chegou a lutar contra... Tipo, na verdade tem algumas cenas que ela vai lutar contra os personagens que não são da tripulação. Deixa eu ver se algum episódio, algum dos títulos vai me lembrar isso. Mas enfim, aí o episódio daí o que vem depois desse daí que mostra os exércitos entrando em confronto, no caso, é a Lobarna do Sofrimento, a feroz batalha do Capitão Karu. Aí enquanto a gente vai vendo a guerra se tornando cada vez pior, né, mais morte, mais assim, casualidades, né, eu espero que esse seja o termo que eu quero utilizar de fato, e aquele esquadrão dos patinhos lá, do Karu e os amigos dele, eles ressurgem, e daí os Mugiwara, todos eles botam a mesma roupa, sabe? Uma roupa preta que cobre o corpo inteiro, e se separam, porque daí os agentes da Barakuworks não saberiam qual deles é a Vivi, porque é a Vivi que era o alvo mesmo deles, tá ligado? Era a princesa que eles queriam matar. E daí, eventualmente, o Karu, né, ele acaba sendo pego, mais uma vez ele é brutalizado e tudo mais, mais uma... Tipo, mais uma parte dessa saga que o Karu é atacado violentamente por um dos inimigos do Chapéu de Palha. Pelo menos isso aumenta a nossa simpatia por ele e tudo mais, aumenta a nossa compaixão. Deve ser por isso que as pessoas ainda têm mais carinho pelo Karu, porque pobre do pato levando porrada, né? E daí, mas qual é o próximo episódio depois desse? 116? Não. Pulei pra frente. 112, eu acho. Não, 112 já passei. É que eu devia estar sentado aqui pra ver direito. Tá, agora sim. 114. Insulto ao sonho dos amigos. Batalha na quarta avenida da Galeria Topeira. Aí eu acho que é quando começa a luta, tipo, a luta dos Mugiwara contra os agentes da Barakuworks, ela é, tipo, eles vão mostrando vários episódios que vão progredindo as batalhas simultâneo, sabe? Até começar a ver os que vão ter o desfecho. Esse primeiro daí, no caso que eu acabei de ler, ele vai mostrando um pouco mais de como vai ser a luta do Chopper e do Sop contra o Mr. Four
e a mulher topeira, né, que é a Miss Merry Christmas. Basicamente a Miss Merry Christmas ela tem poder de virar uma topeira, né, ela tem uma dessas frutas que ela vira híbrido entre ser humano e um animal, e ela vira de uma mulher topeira e ela consegue fazer assim, uma galeria de túneis e tudo mais, além de ter garras, né, esse tipo de coisa. Só que daí, a primeira vez que ela vira uma topeira, o Sop fala... Ela fala, eu sou uma mulher topeira, e se transforma assim, daí o Sop tá olhando pra ela assim, ai meu Deus, daí quando termina a transformação ele fala, um pinguim? Um pinguim é muito bom, tá ligado? E ela fala, não, eu não sou um pinguim aqui, é só uma topeira. E o resto da batalha ele fica chamando ela de pinguim mesmo. E o Mr. Four, que é o parceiro dela, basicamente o poder dele é só ser super forte, sabe? Ele tem um bastão de beisebol que pesa não sei quantas toneladas e tal, e só ele consegue movimentar esse bastão, digamos assim, porque de fato eu acho que nenhum dos personagens da história nesse momento conseguiu manusear um bastão com tanta velocidade que nem ele utilizava, né? Inclusive ele usa esse bastão para acertar uma bastãozada na cara do Sop. É uma das primeiras cenas do anime que o Sop leva um golpe que definitivamente deveria ter matado qualquer ser humano comum, mas o Sop continua vivo. Então, né, é outra coisa que pode incomodar algumas pessoas. Por que o Sop não morre? Não sei, mas eu não queria que ele morresse, entendeu? Mas de vez em quando ele leva umas surras brutais, assim, que tu não entende como é que ele aguenta. Mas esse daí é a primeira vez que a gente vê ele levando uma martelada que destrói os ossos dele, assim, ele se levanta, tipo Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Fantástico. Né? Então, esse daí era o Mr. Four. E pra completar, o Mr. Four, ele tinha um cachorro que era uma... Tipo, aquelas máquinas que gospe bola de beisebol misturada com um cachorro, tá ligado? E pra completar, ele era um foguete, então ele era um lança-foguetes que comeu a fruta do cachorro. Então assim, eu vou tentar explicar o quão... tipo, eu não sei o quão possível vai ser explicar isso, né? Mas eu vou tentar explicar o que exatamente é essa história. Basicamente, o que a Miss Merry Christmas fala é que sim, é uma arma, um foguete, comeu a fruta do cachorro. E daí existe aquele bicho ali que é um lança-foguete, só que ele dispara só a bola de beisebol pro Mr. Four rebater e tal, e ao mesmo tempo ele é um cachorro. E daí até o Sop fala, mas como assim? Quem é que deu uma fruta para um cachorro? Tipo, quer dizer, quem é que deu uma fruta para uma árvore? Como é que a fruta... Até o Chopper fala, como assim? A fruta tem consciência, como é que a fruta poderia animar um objeto não animado? Só que, tipo, eles não explicam muito, mas eu confesso que isso daí não é... Tipo, é muita loucura? Mas eu acho que tem algo mais por trás, tá ligado? Eu não sei se já foi retrabalhado isso na história e tudo mais. Eu não sei se já foi afirmado que isso daí vai ter a ver com alguma coisa que o Vegapunk inventou, sabe? Alguma forma de objetos inanimados se alimentarem das frutas e isso daí ter algum efeito. Eu não sei se isso já foi reintroduzido no anime de alguma maneira, mas por mais maluco que seja, eu acho de fato que isso daí foi realmente o Oda nos mostrando antes da hora algo que lá adiante a gente vai compreender melhor. Mas nesse primeiro momento é bem difícil de entender mesmo. Como é que um foguete comeu uma fruta do cachorro e isso fez com que o foguete ganhasse vida, tá ligado? Um lança-foguete, melhor dizendo. Então, cara, é muita loucura. O One Piece muito drogas pesadas mesmo, né? E daí, enfim, isso daí não foi tudo... Nem tudo isso aconteceu no primeiro episódio, tá ligado? Foi por isso que eu disse que, conforme eu ler os títulos desses episódios, eu vou me lembrar de alguns eventos. Esse daí teria sido o episódio 115. Não, esse deu 114. 115 é a grande interpretação de hoje, Money Money Montage. Essa daí eu acho que é a que mostra o início do confronto entre o Mr. Chu e o Sandy, tá ligado? Basicamente o Mr. Chu, o Bon Clay, né? Eu não sei se eu tinha falado, porque já aconteceu de eu estar falando alguma coisa nesses programas e perder o áudio, mas acho que eu já tinha falado sim nesse programa aqui que o Bon Chan tinha visto todos os Mugiwaras lá no navio deles, com exceção do Sandy, sabe? O Sandy parece que ele estava na cozinha na hora, mas tem uma explicação de por que eles não tinham se visto. Então o Bon Chan ainda não conseguia se transformar no Sandy, né? Mas era eles que acabaram tendo uma luta, e também seria uma luta que eu acharia maneira, mas nesse primeiro momento eu não tenho porque eu falo todas as considerações sobre ela. Basicamente, né, o Bon Clay chegou até a chance de atacar a Vivi, só que daí o Sandy chega para impedir que isso aconteça, né? E os dois daí começam uma disputa
basicamente de chutes. O Bon Clay não necessariamente não pode dar socos, até onde eu sei, mas ele é um personagem que o estilo de luta dele é focado em dar chutes e piruetas e saltos e tudo mais, então ele e o Sanji têm muito em comum na hora de batalhar, digamos assim, né? Aí o episódio número 116 é o Transformando-se em Nami, o poderoso Balé Kenpo de Bon Clay. Bom, talvez esse da Money Money montagem não era o que eu tava falando, não. Então eu não sei muito bem que episódio deveria ter sido isso, a grande interpretação de hoje. Né? Mas enfim. E o 117, tá, 116 Transformando-se em Nami, o poderoso Balé Kenpo de Bon Clay. Esse Balé Kenpo, eu vou mencionar que na tradução original que eu vi, o nome era Okama Kenpo, e Okama seria travesti, tá ligado? Então, tipo, era o Kenpo do travesti. Eu não sei se o nome certo, de fato, é Balé Kenpo e a legenda que eu vi era errada, sabe? Mas basicamente é o estilo de luta do Bon Clay, né? E ele também tem o poder de mudar a forma dele, e dele descobriu que o Sanji, quando ele vira Nami, o Sanji não bate nele, porque o Sanji fica travado pela aparência da Nami, e o Bon Clay começa a trapacear, digamos assim, para conseguir vantagem na luta entre eles, né? Aí o episódio 117 é a advertência do tornado de Nami, explosão do clima Tact. Aí, basicamente, eles começam a revelar alguma, tipo... a Nami e o Zoro teriam que enfrentar o Das Bones, né, que é o Mr. One, aquele cara que tem o poder de virar aço, digamos assim, e a Miss Doublefinger, que era a parceira dele. Só que daí se separam, né, a Miss Doublefinger vai atrás da Nami, porque achavam ainda que a Nami era inútil, tipo, em questão de luta, né, e o Zoro daí ia ficar no 1 a 1 contra o Mr. One, né. E daí a gente vê algumas cenas que não tinham, tipo, que eram do passado, digamos assim, mas que a gente não tinha sido revelado quando aconteceram, que foi quando a Nami abordou o Sop e pediu a ajuda dele para ele criar alguma espécie de arma para ela, porque ela sabia que ele era meio que um inventor, ele fazia bugigangas, né, que nem ele faz para ele mesmo para utilizar nas lutas dele, e pediu para ele criar alguma coisa para ela. E daí ele vai lá e inventa uma arma que se tornaria bem icônica. Eu confesso que, tipo, considerando quanto o clima Tact, tipo, eu nunca entendi muito bem nada a respeito dele, no sentido assim, de que como é que o Sop sabia criar algo daquele tipo, a funcionalidade, as mecânicas por trás. Eu confesso que é um grande mistério ainda pra mim, então eu não vou me atrever a dizer que eu entendo muito bem. Mas basicamente é uma vara, tá ligado? Que engata e desengata e solta bolhas de ar, de ar quente, ar frio, e a Nami utiliza isso para fazer uma espécie de manipulação do tempo e fazer miragens. Tem tudo a ver com o clima, porque a Nami é sobre isso, tá ligado? É a mulher do clima. Enfim, então, olha, eu não entendo muito bem mesmo como que coisa apareceu, mas pra mim é interessante que a Nami se defenda, tá ligado? Eu, como fã de animes, eu prefiro que a Nami tenha um poder de luta que de fato é limitado, no sentido assim, de que ela nunca, até agora, pelo menos, né? Em todos os episódios que eu vi, a Nami nunca foi aquela que protagonizou as cenas de batalha mais épicas, mas ela sabe se defender e ela sabe utilizar essa ferramenta dela, essa arma, basicamente, que foi criada pelo Sop, né? Inicialmente, nesse primeiro momento da batalha, ela não tá nem conseguindo utilizar direito e a Miss Doublefinger começa a atacar ela, golpear ela, perfurar ela com o poder dela, que basicamente eu não me lembro o que é. Eu sei que ela consegue esticar, se não me engano, não sei se é fios de cabelo ou os dedos, as unhas, e dar umas agulhada, mas perfurada assim, sabe? Mas também ela tava achando que a Nami era uma indefesa que não, não representaria ameaça para ela, isso também seria um erro. Que ela poderia viver para se arrepender, no caso. Prosseguindo, no episódio número 108 é O Segredo da Família Real, a antiga arma Pluton. Daí, na verdade, eu vou mencionar que em algum daqueles episódios que era semi-filler deles vagando no deserto, eu esqueci de comentar que em determinado momento o Zoro, o Chopper e o Luffy caem para uma passagem subterrânea no deserto de Alabasta e lá tem um poneglyph, né? Só que nada disso eles têm noção ainda, né? Só o Chopper, se eu não me engano, que deduz que se trata de algo antigo. O Luffy caga para aquela pedrona que ele encontra lá, que seria o Poneglyph, que basicamente são umas espécies de rochas pretas indestrutíveis que estão gravadas numa língua que ninguém sabe decifrar,
com exceção da Robin e algumas outras poucas pessoas que nem sabem ler, mas de alguma maneira compreendem o que está na pedra, como por exemplo o Gold Roger. Mas nesse primeiro momento, nós enquanto audiência sequer sabemos que existe algo desse tipo, mas a gente vê que eles caem no subsolo e eles dão de cara com essas coisas que são muito importantes, tá ligado? Tipo assim, é que nem essa arma Pluton, sabe? A gente nunca deu de cara com essa arma, mas essa é a primeira vez que alguém fala o nome dessa arma, né? Uma arma que seria capaz de destruir planetas, não, destruir nações inteiras, países inteiros, seja lá o que isso quer dizer. Aí, nesse momento, nesse episódio daí, esse diálogo rola entre o Crocodile, a Vivi e o Nefertari Cobra, né, o pai da Vivi. E daí o Cobra confirma que existe de fato isso. Existe essa arma, mas é um segredo que só o rei fica sabendo e a gente guarda esse segredo até passar pro próximo, porque é uma arma que tem que desaparecer da história, ninguém pode utilizar. Mas então é esse o objetivo. O Crocodile sabe que o Cobra nunca vai contar pra ele, então ele quer virar o rei de Alabasta para ter tempo suficiente de encontrar essa arma, seja lá como que ela se parece, o que ela faz, enfim, a gente ainda não sabe ainda, mas essa é a primeira vez que entram esses nomes na história, né? Pluton, o Poneglyph ainda não falaram, mas já quis mencionar junto porque eu tinha me esquecido. E tipo, são algumas das coisas assim, mais interessantes também sobre o universo do One Piece, sabe? Esses mistérios também, essas coisas tão poderosas que a gente nem sabe exatamente de onde que vem. Mas enfim, esperamos que em algum momento todas essas coisas venham à tona com ainda mais detalhes, né? Mas aí que começa a construção dessas lendas e tal. Aí o episódio 119 é a essência de uma poderosa espada, o poder de cortar o aço. Então, na verdade, as outras lutas todas já acabaram, dos outros personagens, né? O Sop e o Chopper conseguem superar a Mulher Topeira / Pinguim lá e o Mr. Four, que basicamente eles tomam uma ruim e no final eles conseguem usar estratégia, perseverança e superam, tá ligado? É uma batalha divertida, é claro, mas ela é mais pra essa linha mesmo da diversão e também da persistência e perseverança. O próprio Chopper é um personagem que ele ainda tem muito que se provar, né? Até o dia de hoje ainda, mas nessa época daí então, ele só não se sentia tão indefeso contra o Sop e a Nami, mas o Chopper definitivamente não era um dos personagens mais monstruosos da tripulação, né? E nesse momento ainda a gente ainda mal sabia quais são os limites do poder do Chopper, né? E o Sop também ele passa por mais uma provação, porque, né, ele mais uma vez consegue persistir através da dor e vencer de personagens que na teoria ele não teria chance, né? A Nami também consegue superar o primeiro desafio, o primeiro X1 dela, né, de todo o anime, eu acho que é esse daí que ela supera. O Sanji acaba vencendo do Bon Clay numa disputa que foi bem competitiva, sabe? Mesmo o Bon Clay tendo ultrapassado por uma parte dela, quando ele não estava trapaceando, os dois eram bem equivalentes, embora o Sanji vença de maneira decisiva e clara. Só que a gente vê que, né, o Bon Clay fala, agora que tu me venceu, tu pode me matar. E daí ele fala assim, não, foi uma boa luta, nada mais precisa ser dito. E eles apertam a mão um do outro, tá ligado? Então, já estava deixando claro que o Bon Clay não é tão vilanioso quanto outros personagens da Baroque Works. E o Zoro, por outro lado, ele vai ser o último a ter um desfecho, que ele também é o que mais se fode, eu diria, sabe? Discutivelmente, ele e o Sop são os que mais são punidos dos Mugiwara nessa luta, né? O Chopper, a Nami e o Sanji também apanham, mas os que são brutalizados mesmo é o Sop e o Zoro, né? O Zoro é mutilado ali e tal. O Luffy também se fode bastante, claro. Mas o Zoro, inicialmente ele leva uma tunda pro Das Bones, porque ele também não consegue lutar contra o cara que é de aço, tá ligado? Ele nem consegue cortar o Das Bones, ele tenta atacar o Das Bones e não consegue cortar, né? E o cara vai talhando ele e tal. E eventualmente, daí depois que o Zoro já levou vários cortes, rola uma cena que hoje em dia muita gente fala que provavelmente é a primeira vez que um personagem dos Mugiwara utiliza Haki, mesmo sem estar sabendo do Haki em si, né? Porque mostra um diálogo daqueles bem típicos assim de... sabe quando o personagem leva uma tunda e ele se lembra dos ensinamentos do mestre dele, né? Mostra quando o Zoro era criança. É por isso que eu falei que o Zoro ele leva isso daí mais do que o Luffy, digamos assim, né? Ele tem mais esse clichê dos protagonistas do que o Luffy. O Zoro, tem uma hora que ele é atacado e daí ele é cortado assim de costa num pilar e esse pilar começa a desmoronar e vai cair pedras, inclusive uma delas pode esmagar ele, né? E daí nesse momento assim ele começa a se lembrar de uma vez lá, de quando ele estava falando com o professor dele, o sensei, que ele pergunta assim, é verdade que existe alguém que pode cortar até mesmo o aço, uma coisa desse tipo, e o sensei dele fala que, uma espada capaz de destruir tudo é uma espada que não serve para nada. Ainda assim, existem espadas que... Como é que é mesmo? Deixa eu ver se me lembro exatamente o que ele fala.
que a mesma espada que não consegue cortar uma folha é capaz de cortar o aço, uma coisa desse tipo. Então, ele fala meio que, não fala claramente, entendeu? Ele não responde a resposta do guri de maneira explícita, mas ele quer dizer que uma espada que você resolve para destruir não serve pra nada, e uma espada que ao mesmo tempo não destrói só quando quer e se quiser, e protege principalmente, é melhor do que uma espada que só causa destruição. E o Zoro, naquele momento, ele cagou pra isso, ele só falar, eu vou continuar treinando pra conseguir destruir tudo. Até o professor dele fala assim, Zoro, se você prestou atenção na história, fala assim pra ele. E daí naquele momento, quando ele tava ali fudido, ele, pra começar, ele desvia da pedra que tava caindo, tanto é que o cara fala assim, como é que tu desviou? Daí ele fala assim, é como se as pedras falassem comigo. Daí essa explicação toda que talvez a primeira vez que a pessoa esteja vendo seja mais babaca, ou mais estúpido, ou meio que veio do nada, hoje em dia, pra minha opinião, é como se fosse o haki da observação, tá ligado? E quando eu digo a minha opinião, não é que eu acho que eu tô corrigindo a obra, eu acho que de fato é isso aí. Era o Oda nos mostrando que o universo de One Piece tem esses elementos, só que antes mesmo de perceber. Então o Zoro chega nessas realizações até antes, talvez, de outros personagens, sabe? Ele consegue ouvir as pedras, digamos assim, e depois, de fato, ele acaba cortando das bones. Ele dá o ataque dele, mostra-se cortando a pele do cara, saindo sangue, entendeu? Ele cortou um cara de aço que não necessariamente, obrigatoriamente, quer dizer que ele é que ele usou haki para fazer esse corte. Ele pode ter cortado na simples força bruta, porque o Zoro tem muita força bruta. Quem sabe nesse momento ele ficou mais forte fisicamente mesmo. Mas ou não, quem sabe ele usou o haki dele, haki do armamento, e conseguiu anular o poder das bones no momento que ele atacou, né? Nunca fica claro, mas é evidente que o Zoro deu uma... De fato, ele progrediu no meio dessa luta. A questão é se ele progrediu ficando mais forte, ou progrediu tendo acesso a haki antes mesmo de perceber, de entender exatamente do que se trata, né? Mas também acho uma luta bacana que progride também a longa jornada do Zoro para superar um dia o Mihawk. Aí o episódio 120, que é o penúltimo que eu vou falar hoje, se chama A Batalha Termina, Koza ergue a bandeira branca, que basicamente rola mais algumas conversações lá entre o pessoal que estava lá no Palácio Real, né? E eventualmente daí... em algum dos momentos também desse arco, tipo, que tava rolando as cenas nessa cidade já, aparecia alguns outros personagens que trabalhavam pro Cobra. Tipo, o Pel, que é um cara que, apesar dele ser maneiro em questão de estética, ele só aparece pra apanhar praticamente, é um cara que vira uma ave, sabe, um gavião. Ele só aparece pra apanhar pra Robin, porque a Robin chega a bater em outros caras do bem, digamos assim, desde que não sejam os Mugiwaras, né? Mas não mata eles também, né? Ele ataca o Pel e, se não me engano, ataca também o Chacal. Acho que o nome do cara é Chaka e ele vira um chacal. Se eu não me engano, é isso aí, né? Mas, enfim, aparecem esses personagens menores, eles tentam fazer alguma coisa, mas é evidente que eles não vão conseguir, né? Eles não estão aqui pra ser os protagonistas da história. E daí o Koza chega, ele descobre, então, finalmente cai a ficha de que o Cobra não é um filho da puta. Ele descobre, então quer dizer que o rei, que eu conheço desde a infância, não era um pau no cu, ele estava sendo manipulado por esse cara daí. Aí ele acaba erguendo uma bandeira branca pra se render, pra fazer os rebeldes. Esse cara é o líder do exército rebelde, né? Ele acaba fazendo um bagulho assim pra se render, só que daí mostra que tem vários caras do exército do Crocodile, né, da Baroque Works, infiltrados tanto no exército real quanto no exército revolucionário, e daí mesmo que o Koza tente se render, esses infiltrados seguem lutando e fazem com que o resto siga lutando, né? E os caras falam assim, eles estão erguendo a bandeira de rendição, mas eles seguem atacando, então eles deu uma estratégia covarde, que não sei o que lá, e o pau continuou comendo solto, né? Tudo isso para aumentar o clímax que vai se concluir, mas não necessariamente se concluir, vai começar a se concluir no episódio seguinte, que é o 121, a voz de Vivi não é ouvida, cai um herói, né? E daí basicamente mostra assim a Vivi colapsando emocionalmente, porque ela vê que fudeu, tipo assim, o Crocodile tá tendo sucesso, a guerra tá cada vez aumentando mais, o Koza não consegue impedir o exército revolucionário, e aí daí chega aquele momento que tem as pessoas que começam a falar assim, não adianta mais você falar nada, Vivi, olha os gritos, olha os choros, a sua voz não vai alcançar mais ninguém. Aí ela tá desesperada assim, e o Luffy aparece, eu não me lembro se ele, eu sei que ele cai dos céus, mas eu não me lembro de onde que ele, tipo, não sei se ele tava sendo transportado pelo Pel, né, esse personagem que eu falei que ele vira uma águia, ou é outro veículo que traz ele pelos ares, mas o Luffy de fato cai pelos céus, apanha a Vivi e fala pra ela assim, olha, não te preocupa que eu ouvi a tua voz, a gente tá aqui contigo, e o pau vai comer solto e tudo mais.
Eu acho que é só a Vivi que vê ele vivo por enquanto, porque alguns dos outros personagens, tipo assim, o Sop e o Chopper meio que duvidam se o Luffy ainda tá vivo, porque a Miss Merry Christmas falou que o Crocodile matou ele, né? E o Chopper e o Sop ficaram meio que inseguros. Os outros também que mais assim, então tipo assim, não tem como isso ser verdade de fato, sabe? Não estão levando, mas o Sop e o Chopper meio que ficaram um pouco abalados, mesmo sem querer deixar claro isso. E daí o Luffy, inicialmente, ele só que ele faz tipo assim, segurar a Vivi no colo, tirar do problema que ela tava e tal, e daí ele chega a acertar uma bolacha, se não me engano, no Crocodile. Eu acho que é no final desse episódio que ele acerta o primeiro socão na cara do Crocodile. Primeiro porque o Crocodile tá chocado por ele sequer estar vivo, né? Apesar, tipo, ele nem sabe que foi a parceira dele, né? A Robin, a Miss All Sunday, que traiu ele, no caso, o Luffy, por isso o Luffy tá vivo, mas o Luffy chega lá e dá um socão na cara dele, com a estratégia dele já de água, né? Que ele umedece os punhos dele e acerta o socão na cara do Crocodile e ele fala, naquela outra vez, no nosso primeiro confronto, quando tu me atacou, eu não estava preparado para te enfrentar, mas agora eu entendi que quando eu tô molhado, tu não pode se defender. Então agora, né, é pau na tua cara, filho da puta. E o Crocodile já começa... É o primeiro episódio que a gente vê ele, de fato, passando por aquele processo que é um dos que eu mais gosto de ver, que é quando os vilões começam a se dar mal pro Luffy e eles percebem que vão apanhar, tá ligado? É o primeiro episódio que o Crocodile sai da pose dele, primeiro episódio que ele se incomoda de ter levado um socão na cara, sabe? Todas essas coisas começam a vir à tona e ele começa a se ligar que ele não devia ter subestimado esse garoto, né? Mas ainda assim não é o final do arco, né? Isso daí é só o início da segunda luta deles, que não será a última. Mas é o próximo episódio que eles vão ter esse desfecho aqui, né? Que é o Crocodilo de Areia e o Luffy d'Água, né? Que em japonês é Mizu Luffy. É um pouco cômico esse confronto, né? E tal. E não será o último. E, né, na verdade, esse deve ser o episódio 122. E o arco vai até o 130. Então falta 8 episódios e tal. Por isso que eu não vou concluir tudo aqui. Tipo, eu poderia botar mais 8 episódios e prolongar esse programa. Sei lá quanto tempo já passou aqui. Já passei de 1h20, né? Então já poderia passar de 1h30, chegar até 2 horas. Mas honestamente eu vou manter minha cronologia mesmo, tá ligado? Vai ser 30 episódios ou 31, 32, caso alguma vez termine bem no final do arco. Mas aqui falta 8 episódios para prolongar o arco. Eu não vou deixar esse programa com, sei lá, 39, 40. Depois eu vou ter que começar a ficar modificando isso. Até porque, né, quem me escuta nesses programas inteiros é só o tipo de pessoa. É alguém que gosta muito de One Piece, assim como eu, e não se importa de ouvir outro fã de One Piece dissertando bem alguns pontos mais interessantes dessa obra magnífica, ou então alguém que não tem o menor interesse de ouvir, mas ainda assim se diverte ouvindo todos os meus raciocínios, devaneios, reflexões provocadas por esse anime, né? Mas, então esperem que daqui a 15 programas sem contexto, leve o tempo que levar, né, demore o tempo que demorar, lá no programa 210, é isso? Eu vou trazer então uma análise aprofundada de mais 30 episódios de One Piece, aí finalmente passando, na verdade isso aqui já é o 121, né? Então chegando até o episódio 150 deste anime e tal, que sempre que eu paro para assistir por uma nova vez, eu consigo pegar ainda coisas mais, tipo, não digo ainda mais interessantes, mas novas coisas, novos detalhes, novas camadas, porque, cara, sem exagero, tem profundidade sim, é um mundo magnífico, gigantesco e incrível de se acompanhar assim. Mas é isso aí, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!